Bem-vindos a mais um Abotscast. Hoje eu estou aqui com uma convidada muito especial, que dispensa apresentações. Vou apresentar de qualquer forma, mas é a Carolina Vargas. Obrigada, Carol, por estar aqui com a gente. Obrigada a você pelo convite. Carol, uma figura icônica do mercado, uma pessoa super querida. Acho que não tem quem não conheça a Carol. E eu já vou começar aqui o podcast fazendo uma pergunta para ela. Carol, se você não tivesse no mundo do mídia e do entretenimento, onde você estaria agora? Primeiramente, obrigada pelo convite, Assuê. Parabéns por todo o trabalho que você tem feito. Tem sido espetacular. Parabéns de coração. Dá muito orgulho estar aqui com você e muito obrigada mais uma vez. Obrigada. Assuê, eu sempre gostei de medicina. Acredite se quiser. Eu acho que eu estaria na medicina hoje, né? Eu tentei no começo, fiz vestibular na época, não passei, né? Óbvio. Tô aqui, tô fazendo outras coisas, mas eu estaria na medicina, com certeza. Eu te entendo. Sabe que eu também. Eu tenho uma dor de corno absurda. De não ter ido pra medicina. De não ter ido pra medicina. Eu seria excelente, assim, tipo, eu fico brincando. Eu sou médica, eu seria uma excelente médica, eu tenho certeza. Porque eu gosto de estudar Eu também. livro de medicina, coisa louca. E assim, tipo, a primeira vez que eu encontro alguém que tá nesse nosso mercado, inserida no mundo, que é um mundo De televisão, de conteúdo, conteúdo, que vai ali, pega a tecnologia, que fala que gostaria de fazer uma coisa totalmente diferente. Gostaria muito. Assim, eu pesquiso tudo que eu tenho. Às vezes eu fico um pouco doente, ou eu quero saber o que aconteceu, como que foi, que remédio que toma, qual o princípio. Então eu teria sido médica, com certeza. Ah, que legal, Carol. E assim, eu acho que o que todo mundo... a primeira coisa quando vem o nome de Carol Vargas na cabeça é um nome que vai te remeter a uma competência. Você é uma pessoa que é unânime, todo mundo te vê como uma pessoa extremamente competente, extremamente dedicada e principalmente uma pessoa muito querida, né? Obrigada. Você é uma pessoa que faz um relacionamento de uma forma muito... Você consegue agradar a todo o público. E... Obviamente, competência vem muito da gente, né? Sim. A gente, né, se obriga, ou se a gente já sai naturalmente, você quer fazer uma entrega, você tem uma responsabilidade, mas o relacionamento nem sempre. E aí eu queria até saber de você, como é que você consegue levar a questão dos relacionamentos de uma forma tão fluida, tão natural, e fazendo com que todo mundo acredite na Carol, goste da Carol e queira estar junto com a Carol. Eu acho que isso do relacionamento é algo muito, muito íntimo de cada um e da forma como você conduz o seu dia a dia com a empresa que você trabalha, né? Então, eu passei por empresas concorrentes, depois montei a minha empresa. Eu acho que eu aprendi muito sobre lidar com isso, lidar com o relacionamento, como que você convive com cada tipo de pessoa, quando eu montei a Stena, de verdade. Porque eu comecei a ter diversos tipos de clientes, então clientes que eram de um jeito, outros mais fechados, outros mais abertos, uns que falavam mais, outros que só queriam resultado, não queria escutar um pouco da consultoria. E aí eu fui lidando com isso e aprendendo como coordenar e que todos ficassem bem junto com a minha empresa, né? Então, a gente depende da imagem. Um consultor nada mais é do que a inteligência, a união da inteligência, né? Da entrega e do relacionamento, né? Ele precisa confiar em você e ter certeza naquilo. Então, eu acho que ao longo dos anos eu fui traçando aí esse jeito de conduzir. E eu nunca forcei nada, eu nunca tratei alguma pessoa diferente porque ela era presidente, vice-presidente, diretor, né? Eu acredito muito na lei do retorno e no mundo das voltas. Então, hoje eu tenho parceiros de trabalho que foram chefes dos meus chefes, que eu... há 15 anos atrás, jamais estaria perto. Hoje, eles são meus pares, né? Então, eu tenho, por exemplo, um sócio que entrou para trabalhar comigo, que ele era chefe do meu chefe e eu nunca tive acesso. Hoje, ele é meu sócio. Então, acho que vai muito também da forma como você lida com o dia a dia das pessoas, com a índole das pessoas, né? Legal, legal. E aproveitando aqui o gancho, me diz como que você veio parar no mundo de mídia e entretenimento. Você poderia ter sido... exatamente, tinha um leque de opções, eu queria saber como que você veio parar aqui. Eu trabalhei, meu primeiro emprego foi na DirecTV. Então, eu fui do primeiro grupo de trainees da DirecTV há muitos e muitos anos atrás, 21 anos atrás. E aí eu me apaixonei. E eu lembro que a menina do RH falou assim pra mim, você já trabalhou antes? Não, eu era muito novinha. Eu falei, não, meu primeiro emprego. Ela falou, olha, entretenimento, mercado de mídia, ou você ama ou você odeia.
E eu uso isso até hoje. Então, toda vez que eu entrevisto alguém, eu falo: olha, você nunca trabalhou com mídia, entretenimento? Ou você ama ou você odeia? E foi isso. Então, eu nunca saí. Eu fiquei entre o grupo DirecTV e Sky muitos anos, né? Eu aprendi muito, sou muito grata. Essa minha primeira casa, foram eles que fizeram me apaixonar de verdade. Eu tive chefes maravilhosos que me ensinaram, assim, muito do que eu sei, que ainda trafegam no nosso mercado, né? Sou muito grata a eles também. Depois fui para Claro. Então, eu nunca, de verdade, saí desse mundo e eu me apaixonei por isso. Eu tive um hiato aí, onde eu fui para hipermarcas, que eu fui trabalhar com produtos de cabelo, com Monange, com hair care. E eu detestei. Eu falei, não, bens de consumo é algo que eu não quero voltar para entretenimento. E aí voltei, fui HBO e depois montei a empresa, né? Montei a Stena há 11 anos atrás. Mas essa foi a minha história curta, contada. Mas eu nunca saí disso. A gente se apaixona mesmo e você começa a entender, se aprofundar. Muito difícil sair. Eu acho que quem entra, muito difícil sair. E esse espírito empreendedor, como que surgiu, né? Essa, tipo, a ideia de montar a Stena, conta um pouquinho pra gente. E isso é uma pergunta também que sempre vem, né? Quando perguntam para nós, assim, ou para mim, diretamente, como que você criou esse ecossistema, como que isso chegou? Não foi criado da minha... Eu não fiz uma estratégia assim, quero montar uma empresa focada... Não. Na verdade, eu saí do trabalho e queria prestar consultoria e ganhar mais dinheiro. Esse era o foco. E aí, montei um CNPJ, que na verdade, meu primeiro CNPJ é meu nome completo, ME.me, né? Que era microempresa. E aí, a empresa foi desenvolvendo ao longo do que os meus clientes precisavam. Então, não foi um planejamento inicial sobre montar a empresa. Né? Algo que todo mundo, quando conversa e é empreendedor, fala, não, eu montei, fiz o business plan. Não fiz nada. Comprei um computador, comprei um notebook, saí falando, pô, qual que é o meu melhor? É distribuição de conteúdo, eu sou especialista em direito do entretenimento, eu falei, então vou focar em contratos de entretenimento, em distribuição e vou montar um CNPJ, porque aí eu consigo trabalhar para várias pessoas e ganhar mais. E aí foi assim que surgiu. Tão simples quanto. Tão simples quanto. E assim, você agora também, assim, tipo, você obviamente foi fundadora da Stena, sozinha. Sozinha. Que é bom a gente bater nessa tecla Que também sozinha. perguntam isso sempre, né? Sozinha. Sozinha, do zero. E você agora é vice-presidente também da Times, que é a licenciada exclusiva da CNBC no Brasil. Isso. Vamos lá. Como que você consegue conciliar tudo isso? E você também está no Mulheres de Telecom, que você mesmo estava comentando ali atrás, que também dá muito trabalho. Explica um pouquinho para a gente quais são as suas tarefas, assim, tipo, em cada um dos locais, o que você tem feito e como é que é a tua rotina até para a gente entender como que você consegue trabalhar tanta coisa ao mesmo tempo. A gente sabe que você não dorme, a gente troca mensagem meia-noite, 6 da manhã, então é Durmo muito ótimo. pouco. Mas além de não dormir pouco, assim, tipo, é só trabalhar muito? Óbvio que não. Então, conta um pouquinho pra gente. Eu acho que assim, essa questão do dormir pouco, sempre perguntam também, pô, você não dorme nunca, a gente te manda mensagem tal hora, seus e-mails chegam às 2 da manhã. Eu comecei a entender que eu durmo o suficiente. Eu acordo com muita energia e eu durmo tranquilamente, assim. Antes eu dormia menos, agora eu durmo com qualidade, né? Lidar com tudo isso é bem complexo para nós mulheres, porque a gente tem uma série de questões por trás para administrar, né? Então, você tem que ter um jogo de cintura muito grande. Quando eu recebi a oferta de ir para a CNBC, para trabalhar nesse projeto que se tornou um projeto gigante, eu tive que fazer uma escolha. Eu não podia ficar mais 100% do tempo lá na Stena. E a minha segunda escolha era, eu não moro mais no Brasil. Né? Então, eu estou morando nos Estados Unidos já tem quase 3 anos. Então, como lidar com esse tráfico de chego dos Estados Unidos, venho para o Brasil, vou para a Stena, chego na CNBC. Então, eu fiz uma escolha, né? Eu estou hoje no conselho da Stena, né? Eu tenho mais 3 sócios. Então, esses sócios me ajudam a coordenar o dia a dia da empresa. E eu tenho separado muito bem as searas do tempo, né? Então, eu me dedico hoje à CNBC, né, à Times. Então, eu estou focada na distribuição, nos novos negócios, na expansão do negócio. E aí, no final do dia, eu volto para a Stena e sento e
revejo todas as coisas que eles precisam de mim ou que eu posso ajudá-los, enfim. Tem essa separação feita, muito bem feita agora, né? No começo foi um tempo de aprendizado para todos, porque como todo empreendedor fundador, assim, se faltar a copeira, eu tô lá fazendo café. E agora, se faltou a copeira, né? Não que isso aconteça mais, graças a Deus a gente tem uma equipe lá bem coordenada com isso, mas eu antes tomava a frente de tudo. E foi bom até para mim, porque eu aprendi a lidar e a delegar, tanto para os meus líderes quanto para os meus sócios, né? Porque antes você cuidar de um negócio, segurar aquilo como eu segurava, também não era bom para o crescimento. Eu também comecei a notar que quando eu comecei a soltar, eu também tinha a chance de ter mais tempo para cuidar das coisas que eu precisava ter e confiar nas pessoas, né? Acho que agora a confiança no meu time é gigantesca e eles tocam muito bem o dia a dia e me acionam quando precisa e é muito raro. Então eu consigo ficar no conselho e realmente trazer resultado perante a cadeira do conselho. É muita coisa. É muita coisa. E a Ainda tem associação... família, ainda tem Exato. amigos, até sua vida pessoal. Exato. Então, assim, o Mulheres da Telecom, como você sabe, uma associação, né? A gente vai se tornar um instituto agora, é algo que delega a parte humana, né? Eu vejo como é o meu papel com a sociedade da telecomunicação, apoiar as mulheres que lutam nessa causa, né? Porque isso é um trabalho muito pesado. A gente tem instaladoras de poste, um monte de gente que trabalha na rua competindo com homens e que a gente precisa apoiar. Então, você sabe muito bem como associação agora, o quanto esse papel para nós é muito importante. Então, Mulheres também toma bastante tempo, mas é um tempo prazeroso também, que eu divido com as outras duas sócias mas vai bem, mas assim, é aquilo, né? Você pergunta assim, puxa, e aí, né? Em Miami, me conta, o que tem de bom lá de... Eu não sei. Eu não saio há 300 anos lá e faço coisas muito caseiras, porque realmente o tempo que eu tenho é o tempo de qualidade que sobra, que eu tenho para dormir, para fazer atividade, para descansar, enfim. Mas é uma rotina pesada. Mas é engraçado, né? Porque mesmo sendo pesado, quando a gente está fazendo alguma coisa que a gente está vendo resultado, que a gente gosta, que é a nossa paixão, o tempo flui. E assim, tipo, não é fulano é workaholic. Eu não vejo assim. Eu acho que assim, tipo, não é neurose de trabalho. É porque você está, assim, tipo, você tá sentindo que está construindo, pelo menos comigo é assim, né? Eu estou sentindo que eu estou construindo alguma coisa, não gostaria de perder nenhum momento. Isso. Né? Isso. Eu tento abraçar tudo ao mesmo tempo, assim como você. Nisso a gente tem um perfil muito parecido, né? E eu te entendo totalmente. Não é, a Carol tá trocando família. Não vejo isso. Eu vejo que você está fazendo o que você está com vontade de fazer. O que está te trazendo prazer, o que está te trazendo retorno. Exato. O retorno que você quer, não importa qual seja. E tá funcionando, tá valendo a pena. A gente tem esse julgamento muito forte, né? Assim, nós duas somos mulheres que não temos filhos, por exemplo. Então, eu vejo que muitos dos julgamentos chegam a falar: vocês fazem isso porque não têm filhos. Não, a gente não tem filhos crianças, mas nós temos filhos pais, né? Nós temos filhos pet, nós temos filho casa, a gente precisa cuidar da casa. Então, não é esse julgamento, mas você sabe que eu tenho sentido... quando a gente sabe se posicionar, né? Eu vejo muito você, assim, como uma liderança feminina muito forte. Você é uma mulher muito forte, sempre foi de falar, fala com propriedade do que sabe. E a gente... os homens e as mulheres, eles começam a aprender e a admirar isso nas pessoas. Respeitar, né? A respeitar. E é algo muito importante para a gente levar isso para frente, para motivar as outras pessoas, né, no nosso setor. E é por isso que eu falei, assim, tipo, hoje eu vou falar com a Carol e é ótimo, porque... E de verdade, a gente que trabalha muito, as pessoas realmente cobram. Cobram. Né? Cobram muito também. Ou né? acham que a gente tá com cara de cansada, né? Exatamente, tá sempre assim. Tem uma pessoa no trabalho que toda vez que eu chego, eu falo assim, você tá com uma cara de cansada. Isso, será que essa maquiagem não tá o suficiente, meu Deus? Será que eu tô realmente com cara de cansada? E aí eu fui perguntar pra essa pessoa um dia, eu falei, vem cá, deixa eu te fazer uma pergunta assim, toda vez você me encontra, você fala que eu tô com cara de cansada, eu tô com cara de cansada? Ah, não sei. É que você tá sempre pra cima e pra baixo, então eu acho que você tá cansada. Tá vendo? Um pré-julgamento. Exatamente. Eu não tô cansada. Se eu tô cansada fisicamente, eu deito e durmo. Eu tô feliz. A gente trabalha muito, porque a gente gosta muito de trabalhar. Eu não tô aqui fazendo por escravidão, né? Deu retorno. Eu acho que... Sim. Foi o que eu falei. Quando você tem algum retorno, algum tipo de retorno... Sim.
passa a ser prazeroso. Você quer Sim. aquilo. E assim, tipo, eu falei no outro podcast aqui com o Júlio, do Canal Rural, é uma cachaça. Assim, tipo, É, é o trabalhar com televisão, com mídia, entretenimento, é uma cachaça. Você é uma passa a gostar cachaça. daquilo, você não quer sair. Você mesmo foi para um outro mercado e Não, voltou. você não sai. Você Exato. não sai nunca, você fica naquele negócio ali, mas não tem tanto cliente, não tem tanto dinheiro, não tem... Você tá ali, porque... E assim, tipo, são as mesmas pessoas, nos mesmos eventos, que você encontra, meio que vira uma segunda família ali também. Não, a Porque... gente acompanha a vida, quantos anos a gente se É, conhece, né? Quanto tempo a gente vê o crescimento do outro, vê se o outro tá feliz, não tá. Teve gente que casou, se separou, casou de novo, casou, não entrou no mercado, né? é, Assim, de que sai do mercado e volta, e tenta sair de novo, não sai. volta, não Exato, sai, exato, e por aí vai. E, Carol, exato. me diz uma coisa, de toda essa sua experiência, né, de tudo, o que que você considera que realmente ajudou na formação da tua liderança, né? Você é uma líder nata, eh, e o que que você acha? Quais foram os steps que você tomou que você acredita que tenham contribuído para seu caráter de líder hoje? De líder, né? Eu, quando montei a empresa, eu não tinha, nunca tinha sido líder, né? Eu tinha, no máximo, um cargo de coordenação. Então, eu não cheguei a ser executiva em nenhuma empresa que eu trabalhei. E eu também não tive nenhum treinamento sobre isso. Eu não fui buscar ser, né, como ser líder, como trabalhar com a liderança. Enfim, nunca. Eu fui aprendendo com a sensibilidade das pessoas, de verdade, assim, com o dia a dia. Eu falo muito isso, eu tive com os primos meus esse final de semana que começaram a empreender. E novinhos, assim, eles me perguntaram: ai, Carol, a gente tá com problema com funcionário, o que que a gente faz? Eu falei, gente, esses problemas vão passar com todos os empresários. Ai, problema de demissão, problema de insatisfação. Agora, depois de 11 anos, eu te falo, eu não tinha essa liderança, acho que até o quinto ano da empresa. Eu não sabia separar o pessoal do profissional, então se eu chegava um funcionário meu chorando, porque aconteceu alguma coisa em casa, eu trazia para mim, eu queria resolver, eu tratava como um melhor amigo, né? Hoje eu já consigo separar essas situações, não que eu não vá ajudar, pelo contrário, né? Até os meus sócios ficam de olho em mim o tempo todo, porque eu ainda uso isso muito. Mas eu também consigo hoje puxar os funcionários para poder entender que a empresa precisa dar lucro, que a empresa precisa crescer, que a empresa é um órgão vivo que depende deles, mas que ali, dali, da porta para dentro, é uma empresa, né? Não é mais a casa. Então, o trabalhar da liderança hoje, acho que foi uma junção de passagens dentro do empreendedorismo. Né? Então, desde insatisfação, desde funcionários que foram muito mal formados, muito mal escolhidos, né? Desde a minha parte que eu não consegui delegar, né? Então, é o que eu te falei agora lá atrás. Eu aprender a delegar também fez parte do meu crescimento da liderança. Essa virada de chave mudou muita coisa na forma que eu lidero agora a minha equipe. Isso faz 6 meses, né? Então, era algo que eu não sabia ainda e que eu não conseguia desprender. Então, acho que para mim foram uma sequência de fatores e ter paciência, né? Entender que a gente não pode tomar atitude imediata e que aquilo vai me ensinar, tomar lição daquilo tudo, não pegar raiva, né? Porque misturar o emocional com quando você é o empreendedor é muito fácil. Então, saber separar foi o que me ajudou na criação da liderança. Legal. E nosso mercado de mídia e entretenimento está mudando constantemente e de um tempo para cá, até mesmo que ele está muito atrelado à tecnologia, tá? A gente vê uma disparada de novas tecnologias, novas frentes, novas oportunidades. Tem alguma coisa do mercado de mídia e entretenimento que esteja te empolgando agora? Uhum. Puxa, muita coisa. A gente vê, assim, ontem eu estava com o meu chefe, né, na CNBC, e ele me questionou, puxa, e como que a gente está com a distribuição nesses e nesses lugares? Ainda não posso falar, né, porque a gente está no meio desses acordos, mas o tanto que o nosso mercado tem migrado para diferentes tipos de plataformas, foi o que a gente conversou agora um pouco antes, sobre, puxa, onde é que está o conteúdo? Hoje o conteúdo, por exemplo, do meu canal infantil, né, do Zumu, ele está em todos os aviões, ele está em todos os táxis, né, que tem X tipo de tela no táxi, o meu canal está lá. O que tem me empolgado é a forma
diferente de entrega desse conteúdo, e aí eu acho que vocês têm isso, estão voando com esse tipo de comunicação, né? A gente tá falando games, né? Hoje você assiste, você tá jogando videogame, e aí você é atingido por um splash de algum outro conteúdo, né? Eu tava assistindo uma série numa plataforma grande agora, e várias publicidades no meio daquela plataforma, uma plataforma paga. Então, como que a gente tem feito para se diferenciar daquela entrega tradicional? Ah, agora é só entrega via streaming ou via satélite para TV a cabo. Não. Hoje você é atingido desde o elevador, naqueles drops de elevador, até dentro do Uber, até dentro do avião. Então, o que tem me empolgado tem sido a forma diferente de distribuir o nosso conteúdo e a flexibilidade das mídias que não tinham antes, agora elas começam a abrir para nós, né? Como os fast channels, né? Exatamente. Então, isso é... Porque a TV conectada, o streaming, eles trouxeram um mundo, né, que já existia, mas com uma outra roupagem, Sim. né? Então, o público não é mais o mesmo público que tinha antes na TV aberta. E como é que você vê, Carol, assim, tipo, porque as marcas também tiveram que se reposicionar, estão tendo que se reposicionar, né? A linguagem é diferente, a abordagem, o retorno é diferente também, a forma como você faz o clique, né, na pessoa que está assistindo é totalmente Totalmente diferente. diferente, Então, como é que você vê hoje, como é que você vê que dica você daria para marcas, né, para que elas pudessem ter um melhor alcance, né, um melhor retorno na sua publicidade no streaming e na TV conectada? Olha, eu acho que, assim, o bolo da publicidade, que a gente sempre conversa sobre isso, né? O bolo da publicidade, ele é o mesmo, né? Aquele cara, ele tem um budget de X para gastar por mês com alguma mídia, e para onde ele vai? Ele vai para a TV, ele vai pro Fast, ele vai para o YouTube, para onde que vai, né? Então, eu vejo que as marcas, elas têm desenhado de diferentes formas o público que ela precisa atingir. Então, eu vou falar do meu, para não falar de marca nenhuma, né? Então, no Zumu, por exemplo. Então, nós temos lá um canal infantil que entra numa idade de 0 a 12, não posso fazer publicidade. Como que eu faço uma marca trazer, como que a marca me enxerga como um bom veículo para anunciar sem ter anúncio? Efetivamente, compra aqui, coisa, né? Então, as marcas que fazem um acordo com entrega de conteúdo. Então, por exemplo, uma marca de biscoito entendeu que era um biscoito saudável, entendeu que dentro do meu produto de televisão infantil eu tocava em mães que eram sensíveis a isso. Então, aí partiu da minha, né, do nosso canal de falar, olha, as mães que assistem, elas são sensíveis à alimentação, porque a maior parte delas tem filhos com algum tipo de deficiência, né? Que é o que o meu canal aborda principalmente. E aí a marca entender, né, que nessa mídia ela ia chegar e abordar de uma forma diferente. Então, eu acho que a dica, sei lá, não sei se é dica, porque eu não trabalho muito com publicidade, a gente tem uma equipe lá e eu realmente nunca foi um mercado que eu entrei a fundo, mas seria a marca entender de como que ela atinge aquele público sem ela ficar fazendo a publicidade direta, né? Então, eu vejo que as marcas têm se flexibilizado com isso. Então, colocar o produto na frente de alguma mídia que eles acreditam que vai dar certo, né? Então, falando Não do colocar Zumo. tão escancarado assim, né? Fazer mais. Exato. E também não só fazer. Acho que o comercial é importante, Muito. né? Sim, Para sim. mostrar diretamente o produto. Sim. Mas eu vejo, sim, cada vez mais o product placement fazer muito sentido, né? Um branded content com product placement. E eu acho que no futuro, né? Bom, se fosse uma marca anunciante, é o que eu gostaria de estar fazendo. Sim. É Eu claro também. que mesclando também E aquilo com tem uma cauda longa comercial. muito boa, Sim. né? Se você for pensar, puxa, o cara que fez, a gente teve uma marca muito grande que fez conosco uma animação falando sobre como comer saudável, colocou 2 animais conversando. Ele pagou por aquela publicidade, ele fez essa animação teve uma duração de, não sei, 3 blocos de 15 minutos, mas isso é usado o ano inteiro. Então, a cauda longa dessa publicidade, ela durou o ano todo. Ela não foi só comprada a mídia há um mês, de X veiculações por minuto. Não, isso tá aí 1 ano. Então, durante 1 ano, ele já pagou
já fez e a cauda longa da publicidade dele indireta tá acontecendo ainda. Legal. Também tomara que eu acho que quem não está vendo, né, assim, tipo, eu sei que apesar nem todo mundo vai se aprofundar um pouco mais na publicidade, mas todo mundo está vendo o que está acontecendo, todo mundo no mercado, né? Sim, Eu acho que ainda vai ter muita mudança, né, na forma como a gente consome, né, a publicidade, como a gente reage a um comercial. sim. E é um mundo novo que, bom, como curiosidade, há muito tempo É, eu achava que publicidade era um mundo maravilhoso, apesar é. de não ter tido interação nenhuma com publicidade. Eu achava que era um mundo muito distante. Eu sempre fui uma pessoa de operações, depois é que eu mudei para negócios. Então, de operações para publicidade, você não tem nada a ver. Então, eu achava realmente que não, nem imaginei que eu pudesse trabalhar de alguma forma, né? Não trabalho em agência, não trabalho com criativo, mas eu nunca poderia imaginar que estaria trabalhando com publicidade, sendo numa área de tecnologia. Sim, Então, cada vez mais você está integrando, é. né, algumas áreas, tipo, as áreas estão indo em outras frentes que a gente não poderia imaginar antes, né? É E a muito. gente tem que correr atrás, porque a velocidade das informações do que está acontecendo hoje no mercado de tecnologia é absurdo. E eu vejo que o pessoal de tecnologia hoje tem entrado muito na venda da publicidade, né? Então, puxa, você vai dar pause e aí vai aparecer um pause ads. Quem que fez aquilo? Foi o pessoal da tecnologia. Quem que bolou aquela mídia? O pessoal da tecnologia, né? Então, isso tem acompanhado, tem crescido muito. Assim, a gente tem feito muitos splashes, muitas entradas nas telas, tentado abordagens diferentes e tem dado muito certo. Então, isso tem sido bem positivo também. Legal. Posso perguntar começar a fazer umas perguntas mais essa aí, Carol? Pode, claro. Então tá. Não precisa falar nomes. Pode até falar uma coisa sua. Eu queria saber uma curiosidade sua, o que tem acontecido. Você conhece o mundo, Carol. Então, assim, tipo, com certeza, eu tenho 500 milhões de histórias de outras pessoas de mim para contar. Queria ouvir uma história sua para contar, que não precisa colocar nome, não precisa Claro. colocar lugar, mas eu queria, assim, tipo, uma história de bastidor, uma fofoquinha pra gente. Puxa, difícil, sabia? Foi o que eu tava te falando até antes, assim, é muito difícil pra mim lembrar de alguma fofoquinha ou de alguma coisa assim que tenha acontecido, mas eu vou te falar uma coisa que mudou muito a forma que eu enxerguei meu trabalho. Eu sempre fui muito tímida, né? Eu tive que melhorar muito a forma de falar. Você me conhece, acho que você viu a minha evolução de como eu era, né? Um menininho, assim, aquela menina que vivia vestida de tênis e terno, quieta, pra como eu tô hoje. Não que eu seja a melhor comunicadora, porque eu acho que eu tô longe disso ainda. Mas eu vou te falar uma história de bastidor que mudou minha vida e que eu acho que a gente precisa prestar muita atenção, né? Quando eu era estagiária, eu lembro que teve um evento, uma feira muito grande, e a minha chefe na época falou assim: Carol, você tem carro, né? Eu falei: tenho. Ela, então, você vai levar o diretor X na casa dele. Aí eu falei: puxa, fulana, tá, são 8 horas, eu tinha 18 anos, assim, sabe? Eu só sei dirigir pra Zona Sul, aquela coisa do eu não sei dirigir lá pra Zona Norte. Ela falou: não, não importa. Se você quer crescer, você precisa ser tudo, você precisa fazer tudo. E aquilo ficou na minha cabeça. Eu falei: puxa, como que alguém fala isso? Precisa fazer tudo, precisa. Bom, enfim, eu fiquei com vergonha, né? E eu sempre aceito as coisas, nunca soube falar não. Agora que eu tô aprendendo a falar não, eu falei: tá bom. Ele entrou no meu carro, e aí, certo momento do carro, ele falou assim: puxa, que bom que você aceitou, né? E botou a mão na minha perna. E ele segurou muito forte na minha perna. Ele falou assim: então agora você vai ter que aceitar mais coisa. E aquilo me deu um tremor muito grande no corpo, muito grande. Eu passei muito mal. E eu fiquei com vontade de chorar, eu fiquei com vontade de, sei lá, de gritar. Na primeira coisa que eu pensei: eu vou gritar. Mas eu precisava daquele emprego. Eu não podia humilhar a pessoa também, né? Então eu peguei na mão dele e falei: olha, eu estou trabalhando e se for depender disso para eu crescer, eu prefiro pedir demissão. E amanhã eu vou pedir demissão. Por favor, sai do meu carro. O cara ficou meio chocado, era um cara grande do mercado, né? E acabou que ele saiu do meu carro, eu encostei
E aí encostei numa fileira de táxi, eu desci, eu vomitei, 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 assim como se eu nunca, como se eu tivesse comido alguma coisa, passado muito mal. Veio um taxista, me ajudou, entrou no meu carro, me levou até em casa dirigindo. E aí depois ele até voltou de táxi, e ele foi falando assim como se fosse um anjo pra mim, sabe? E aquele momento ficou marcado tão forte na minha cabeça, porque eu pensei, o que levou eles a entenderem que eu estava vulnerável a uma situação como essa? O que levou, né? Claro, senti muita raiva da pessoa, senti muita raiva da minha chefe. Eu sentei com ela para conversar e ela se deu de desentendida. Ela, imagina, você entendeu errado, sabe, essas coisas. E aí, com esse ensinamento, eu sempre fiquei muito atenta e acho que eu fui muito séria, né? Aí vem a parte do relacionamento com as pessoas. Eu sempre tentei não expor ou expor ao mínimo qualquer tipo de intimidade para que nada fosse acontecer, a não ser que eu tivesse ou dado a liberdade para isso, mas não que terceiros fizessem isso para eu crescer. Então, sem ser fofoca de bastidor, tá sendo uma fofoca minha mesmo, eu digo que às vezes a gente tem muita falta de confiança no nosso trabalho e acaba cedendo, e não estou só falando sexualmente ou coisa, cedendo mesmo, às vezes por intelecto, né? Você vê que uma pessoa pressiona a outra, já vi isso muito, né, pressiona a outra e rebaixa, e você fica naquele estado de vulnerabilidade muito grande naquele momento, né? E é uma coisa que eu falo muito para os jovens hoje, assim, fiquem atentos, vocês estão no começo de carreira como eu estava, presta atenção na sua seriedade, respeita seu trabalho, trata aquilo como sério, né? Porque aí as pessoas começam a entender que o seu trabalho é sério, que você é uma pessoa séria, que nada vai te corromper, né? Então, para mim, isso foi uma grande virada de chave de não ser corrompida e de me impor com respeito. Então, no dia seguinte que tudo isso aconteceu, eu levei ao RH, conversei com toda a empresa não, né? Não contei para ninguém aquilo que eu também não queria expor a pessoa. Fui contar para a pessoa certa, né? Fui no compliance, fui no RH, o compliance e tal. E aquela exposição não gerou nenhum tipo de problema para ele. Gerou um pouco de rusga da minha chefe comigo na época, mas depois ela veio me pedir desculpa sobre o ocorrido. Mas ela foi uma grande virada de chave de eu mostrar, puxa, eu sou, né, eu preciso que eles não me entendam como a frágil que é capaz de aceitar qualquer coisa, né? Então, acho que uma fofoca aí mais forte seria isso, né? Acho que isso me marcou muito. E recentemente até encontrei essa pessoa num evento do mercado e ele veio de novo pedir desculpa. Que bom. Veio, Que sim. bom. Ele, puxa, desculpa, toda vez que eu te vejo e eu vejo como você cresceu e tudo que você fez, eu tenho vergonha do que eu fiz. Não, fica tranquilo. Tá tudo Porque bem. no final das contas acaba acontecendo, às vezes, até por inocência da pessoa, fala uma má fala, às vezes a Exato. pessoa tá bebendo, tá num mau momento, né? E tem gente que leva muito duro, né? Obviamente que pra gente que tá recebendo uma cantada dessa não é agradável nunca, Nunca. né? Porque parece que você só serve para aquilo, que parece Nunca. que você tem que atrelar uma coisa à outra para crescer, isso é Ou soltam horrível. uma piadinha, né? Poxa, Exatamente. essas piadinhas matam a gente. Nossa, é horrível. Mas assim, tipo, é a bola pra frente, né? E que bom que ele, que ele, Sim, que ele se sim. redimiu, que ele realmente viu Não, e eu que nunca foi erro. guardei isso, sabe? De rancor, de É, tristeza. Pelo contrário, eu falei, putz, fiquei com vergonha da situação, né? Fiquei mal pela situação, mas eu levei aquilo como, puxa, o que que eu fiz? Que momento que eu deslizei que pareceu isso? E é algo que eu levo até hoje. Então, às vezes, quando eu tô numa conversa ou numa reunião que tem alguns homens e tal, que você vê que fala, pô, opa, talvez se eu der uma risada agora vai entender diferente, é melhor eu me, me segurar, isso, né? E, claro. e isso transforma muito a vida da mulher profissional, né? A gente às vezes acaba deixando de ser a gente naquele momento, porque você não quer que em nenhum momento ninguém ache nada diferente do que você está ali só pelo profissional. Exatamente. Isso acontece toda hora. Toda hora Então, é. pra quem é Você deve ter mulher, passado muita para coisa quem é assim também. mulher é complicado mesmo. Sim, E aqui, assim, tipo, eu não levo nada pro coração. eu também não. Então, acho que às vezes a pessoa teve uma fala infeliz, um momento infeliz, uma coisa. É, E assim, tipo, claro que a gente sempre tem aquele. Fica com aquela. A gente fica com medo, né? Depois de falar com a medo. pessoa, né? Medo da pessoa não querer falar de novo com você, medo de você não conseguir uma tal posição porque a pessoa
né, é que vai passar pelo crivo. Mas no teu caso, a história é super feliz, porque no final das contas ele admitiu Sim, que ele estava sim, errado, ele sim, continuou falando com você, ele te pediu desculpas. sim. Então, a história é muito, assim, tipo, achei, assim, tipo, poderia ser totalmente diferente, É. mas teve no final um desfecho muito legal. É, e acho que muita gente passa isso, sim. Eu vejo, já ouvi muitas histórias dessas, assim, de mulheres que passam isso e de homens que É passam isso que eu ia isso. falar, idiomas também hoje em dia, né? Exato, exato. Eu tenho irmãos e um dos meus irmãos comentou um fato muito parecido recentemente também. E é isso que eu falo, cara, assim, presta atenção, é seu trabalho, não deixa se desrespeitar de forma nenhuma e cresce com isso. Não precisa expor a pessoa, não precisa, né? Não leve isso pro coração. Então agora você precisa ter ideia do porquê que isso teve esse desfecho, né? E acho que isso não é só pelo âmbito sexual, foi o que eu falei agora há pouco. É por todos, né? Às vezes as pessoas se desentendem, as pessoas desmerecem outra numa reunião. E por que que você foi desmerecido? O que que eu fiz? Aprenda com aquilo. É que às vezes não é, assim, tipo, eu também tenho assim, tipo, uma forma assim, pô, eu fiz alguma coisa errada. É, eu Se isso também sei, eu também. aconteceu, eu devo ter feito alguma coisa errada, eu dei algum sinal errado que eu não deveria ter feito, mas nem É, sempre a culpa é nossa. não, às vezes é o Então, outro que entendeu errado, por nada. isso. É, Então, de uns exato. tempos pra cá, eu tenho tentado trabalhar isso um pouco, né, em mim, que nem tudo a culpa é minha, né? Assim, É, tipo, mas isso é uma evolução. eu tenho uma criação, a minha criação é de japonês tradicional, Oriental, que é do meu nossa, pai, então muito. é muito extremamente rígida. Então, pra mim, assim, tipo, se tá acontecendo aquilo, eu provoquei aquilo, eu fiz alguma coisa, né? Então, o que que eu posso fazer pra melhorar? Mas às vezes você tá fazendo tudo certo e, Exato. se, tipo, às vezes não é a mensagem que você tá passando, e sim é o estilo da É, pessoa. não é sobre você, é sobre o outro e Exatamente, tudo e bem. tudo bem. Eu tô tentando trabalhar isso até pra não enlouquecer, É. porque é assim, tipo, não tô falando só de assédio, não, eu tô falando de tudo, Isso vem da né. cobrança, Yasuê, que nós temos pela posição que nós É, temos, né? Pela responsabilidade que a gente tem uma responsabilidade enorme, nós duas, né? Então a gente acaba levando isso pro. Isso é culpa minha, espera, eu vou resolver. Não, calma, não é culpa sua, né? Nem tudo é culpa sua. Presta atenção e saiba lidar com aquela situação de uma forma calma. exatamente, é por aí. E Carol, tem algum mito da indústria ou do nosso mercado que você acha, tipo, daquilo vou desmistificar? Mito, mito, acho que não. Mas eu tenho, sempre me perguntam assim, ah, mas Carol, a televisão tá morrendo, pô, mas você acredita muito na televisão, você é a cega da televisão. Cara, se estivesse morrendo, teria nascido tantos canais nesses últimos semestres, né? Então, assim, se estivesse realmente morrendo, se o bolo da televisão linear, sem ser on demand, estivesse acabando, teria saído grupos gigantes da internet para a televisão tradicional, não estaria, na minha concepção, né? Então, hoje eu trabalho com grupos, por exemplo, a Stena trabalha, né, com grupos grandes de comunicação na internet, que foram para a televisão e que estão estourando de sucesso, né? Então, tenho aí outros que vêm de YouTube e estão entrando na televisão também com muito sucesso, né? Então, acho que o maior mito que eu tenho acompanhado, enfim, que eu sou realmente acredito muito no modelo linear de televisão, tá aí. Para mim, o Fast nada mais é do que um linear também, né? De uma forma diferente de consumo, mas ela é uma televisão tradicional, linear. Tá lá rodando, né? Você não consegue dar pause, você não consegue escolher, pular a programação. Ela é uma TV linear. Então, para mim, o maior mito hoje é que ninguém mais assiste TV linear. Mas apoia o Fast. Mas apoio festa, com Então faz certeza. sentido. Bom, antes da gente chegar aqui pro final, deixa eu te fazer um bate-bola rapidinho, até mesmo para ver suas curiosidades. Tem alguma empresa hoje que te inspira? Tipo, uma puta de uma empresa, é o que eu que é uma empresa que te motiva a tomar as decisões que você tomou hoje na sua carreira? Não diretamente, mas eu tenho trabalhado muito a cultura. Então, o Nubank tem me inspirado muito a forma com que eles têm colocado a cultura dentro da empresa, né? Tanto dos funcionários, eu digo, nós somos um grande berço de educação para o audiovisual, né? Eu estava
até comentando com você que eu tenho buscado pessoas que vêm de algum instituto, que vêm pessoas que ainda não conhecem o mercado para formar. Eu formei muita gente que foi para o mercado, então muitos jovens e não tão jovens que chegaram para nós. Então eu vejo que agora o momento que eu vivo dentro da Stena, né, como conselheira, é trabalhar a cultura muito forte, deixar a cultura muito estabilizada. Então, o Nubank tem me inspirado com a forma da cultura. E em um hábito seu que você considera campeão na sua rotina ou que tenha mudado completamente a forma de você trabalhar e fazer tudo? Eu acho que é chegar em casa e desligar. Não desligo, óbvio, você fala comigo meia-noite, a gente conversa, mas desligar daquele problema que eu vivi e ter inteligência emocional para me acalmar. Né? Eu levava isso, eu ficava muito nervosa. Eu chegava em casa, chorava e ficava planejando e pegava meu computador e ficava. Hoje eu não fico mais. Então eu chego em casa, vou cuidar das minhas coisas, vou cuidar da minha roupa, não sei o quê, de casa, vou fazer comida. Eu amo cozinhar, então eu vou cozinhar, vou tirar a cabeça daquele momento para pensar com calma. Eu acho que foi a virada de chave para mim foi absorver a inteligência emocional de uma forma calma e de conseguir chegar em casa e ter uma rotina, né? Então, eu faço comida, ou eu vou cuidar das minhas coisas, da minha roupa, né? Então, do que eu vou fazer amanhã, de que roupa eu vou usar amanhã, porque a gente tem que se organizar com isso, né? Acordar É. cedo, arrumar cabelo, maquiagem, né? Então, vou pensar nisso, vou me programar para a próxima viagem, o que eu vou fazer, como que eu vou falar. Então, eu ter me acalmado, aprender como lidar com isso e a inteligência emocional. É. Então, Eu falo sempre que é um equilíbrio, né? Eu gosto de chegar assim, tipo, acho que eu também posso dizer que ultimamente eu cheguei num nível de maturidade que e não tem nada a ver com a idade. Até no meu caso até tem um pouco, Não, no meu mas também. tem gente que consegue atingir essa maturidade com 20 Sim. anos de idade. Eu não. Mas é a maturidade que leva a minha necessidade é justamente o equilíbrio, né? E a segurança emocional. Isso aí, para mim, é o Segurança que emocional. É o muito que é importante. muito importante, né? Porque você sabe o que você faz, você sabe que você é boa naquilo que você faz, Sim, você sabe quais são as suas fortalezas, o que você tem que fazer para melhorar, você sabe. sei. Chega um determinado momento de vida, Sim. né? Se você tem essa maturidade, se você alcançou, você não precisa de psicólogo para falar para você o que você tem que mudar. Exato, exato. Você sabe o que você tem que Sim, mudar, você sabe quais são os seus pontos fortes e fracos, onde é que você pode melhorar. Então, e aí, a partir do momento que você domina, que você tem o domínio, não estou falando que você não vai ter medo, que você não vai ter dúvida, claro que não, a gente sempre vai ter isso. sim. Mas a partir do momento que você tem isso tudo na mão, que você sabe, né, o que está acontecendo, você atingiu um nível de maturidade que acho que a partir dali você não pode vir qualquer coisa Exato, que você está pronta para aquilo exato. e acho que é por aí. E você se acalmar com outras coisas, né? Assim, eu deito hoje, faço minha oração, tenho muita fé em Deus, leio e aí eu procuro absorver aquela história e dormir. Então, acho que um hábito que eu tenho feito recentemente é isso. Você assiste filme ou Assisto alguma coisa? muito. O que você assiste? Eu tô assistindo agora uma série no Max, né? Acho que Belezas Reais, né? Que tá sendo muito bom. Eu gosto muito de série história, biografia. Adoro, adoro. E eu assisto televisão aberta também. Eu fico zapeando, bom, trabalho com isso, então eu sento na TV e fico, puxa, tô julgando. Olha, meu concorrente tá fazendo isso, não sei o quê. Então eu analiso muita concorrência dentro de casa e eu adoro. Então eu fico horas, assim, sei lá, domingo assistindo, mudando. Todo o tempo que eu tô, eu vou comer. Então eu sento assim no balcão e fico olhando a televisão e julgando e mudando o tempo todo, comendo e olhando a televisão. Tudo que mãe não deixava no passado, né? Comer e ficar vendo televisão. Mas assisto muito. E que é o que muita gente falaria assim, Carol, não para, não descansa. Mas pra você isso é descanso. E é divertido, E é eu dou risada. divertido. Fulano tá com tá com esse tipo de programa, que porcaria. Então eu fico, sabe? É isso, O não meu é uma... tá bem melhor essa não, hora. você não tá estressada nessa hora, você não tá sentindo que você tá trabalhando, é uma coisa que Exato. você tá leve ali, você tá Exato. acontecendo. Isso que muita gente não entende, muita gente não consegue. Assim, pra você, nesse horário, você tá desligada, com certeza. Eu tô totalmente desligada. Isso Eu aí. acho isso o máximo. Eu fico. E eu assisto muita notícia, né? Então agora, ainda mais agora com o CNBC. Então eu fico muito focada nisso, mas eu assisto muito TV. Estar desligada não significa não estar alerta.
Exato. Né? São coisas totalmente diferentes. Exatamente. É aquele pessoal ali, tipo, que tá na guerra, que dorme com uma arma debaixo Aham. do braço. É por aí, E eu né? tenho muito insight nessa hora. Opa, olha só, o Splash entrou de um jeito diferente. Eu já anoto, porque agora eu aprendi isso também, não fico perturbando o funcionário, que eu era dessas. Anoto o bloco de notas, ou amanhã de manhã eu disparo isso aqui. Pô, tal coisa, tal, tiro foto. É isso. Mando. Eu adoro. Eu coloco tudo no celular. Eu Meu também. celular é minha vida. Então, eu vejo alguma coisa, tenho um insight, é celular. Bloco de notas. Bloco de notas. E é impressionante. Quando eu tô com a cabeça um pouco mais vazia, os insights vêm na hora que eu tô tomando banho. Tu devia tomar uns 10 banhos por dia. Ia ser gênia. Vem sempre na hora do banho. Aí No banho eu às vezes canto. esqueço. Então, às vezes Canto também mal, mas canto. Eu sou japonesa. Japonesa gosta de karaokê, Exato. gosta de cantar. Então tem que cantar. Ai, Carol, adorei. Uma delícia falar com você. Não, é Antes de terminar de vez, só queria que você desse, assim, tipo, pro pessoal que tá começando agora, dá uma dica do que, assim, tipo, pro pessoal que tá querendo entrar nesse mercado. E vou até um pouco além. Dá um pouco a dica de como ter o sucesso que a Carol tem. Puxa, obrigada pelo sucesso. Acho que é persistência, resiliência, paciência, educação, né? Aquilo que a gente estava conversando. Seja grato pelas empresas que você trabalhou, aprenda com os erros que você viu naquela empresa, não saia falando mal, né? Não saia julgando a empresa de um jeito que você viu, mas procure entender o porquê, o que levou a empresa a tomar aquela atitude. Dentro do mercado audiovisual é aquilo, ou você ama ou você odeia, né? Se você sentiu que você odeia, sai, troca, procura outro, né? Procura outra carreira, procura outra forma de trabalhar com... Enfim, a dica que eu daria era essa, era você ter paciência, persistência, resiliência, né? Se algo te incomoda dentro da empresa, conversa com o seu gestor, leva isso à frente, não sai disputando outras empresas, né? E eu vejo que a minha persistência por uma carreira, ela não dura 3 meses, a persistência pela carreira, né? Eu vejo muitos jovens que passam, eu já tô aqui há 3 meses, eu quero virar sênior. Gente, calma. Em 3 meses, você nem nasceu, né? Você tem que ter 9 meses de gestação para você estar meio pronto, né? E dizem que aos 9 você ainda nasce meio que prematuro, deveria durar 12 meses, né? A gestação completa. Então é um pouco, as pessoas precisam ter paciência, né? Então eu vejo que os jovens eles estão atropelando as coisas e o mercado que a gente vive é um mercado que você precisa aprender muito e ele muda muito. Então, eu contratar uma pessoa que é especialista em OTT hoje, talvez em dezembro o OTT seja outra coisa, aquilo que você falou. Poxa, olha como a associação cresceu e se diferenciou. Por quê? Claro, pela competência e persistência e resiliência da Yasuei do time, que a Yasuei carrega, mas pelo tipo de aprendizado que você tem pela mudança constante do nosso mercado, né? Se atualiza, estuda, leia. Então, acho que a dica que eu daria era essa. Não sei se foi muito boa, mas Foi é uma ótimo, dica foi que ela- maravilhosa. É a puta de uma dica. E, Carol, muito obrigada. Não, obrigada a também a você. Crosshost, nossos estúdios aqui. Estúdio maravilhoso, parabéns, Yasuei. Obrigada, sempre um prazer ter um pessoal aqui, assim, tipo, acho que o nosso estúdio é muito legal, a gente fica aqui na Vila Mariana, do ladinho da Casa Abbots, então Lugar lindo. a gente tem muito carinho aqui pela Crosshost, um super parceiro. Obrigada, Carol. Imagina, Espero obrigada a ver você, aqui mais obrigada a vezes. todos os associados e é isso aí, torço muito por vocês. Conta Obrigada. comigo.